Bem-vindo a todos, este é o seu canal Em Defesa da Fé. Aqui defenderei a verdade que norteia a fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3, parte B. O Em Defesa da Fé de hoje traz como tema a verdade e o suborno, tomando como base o texto de Mateus capítulo 28, versículo 11 ao 15. Bem como fazendo uma breve análise de todo o capítulo, encontraremos os fatos que desfazem a narrativa dos principais sacerdotes e anciãos que subornaram os soldados que guardavam o túmulo onde Jesus fora posto. Então, vem comigo e vamos combater em defesa da fé. Se você tem uma Bíblia Sagrada em sua casa, abra comigo em Mateus capítulo 28, versículos do 11 ao 15, e vamos ler a palavra do Senhor. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até ao dia de hoje. Perceba que o versículo 11 ele inicia dizendo: e quando iam. Este e quando iam está relacionado às mulheres que saíram de manhã cedo, no primeiro dia da semana, para irem lavar o corpo de Jesus, conforme o costume dos judeus. Estas mulheres, segundo escreve Marcos, elas estavam preocupadas com a pedra na porta do sepulcro, porque era uma pedra muito pesada. E quem poderia revolver a pedra para que elas pudessem fazer o trabalho da lavagem do corpo? Veja, Marcos 16, versículo 3 diz assim: e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E o versículo 4 afirma: e olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. Aqui já está posta uma verdade. A preocupação das mulheres com a pedra. Elas sabiam onde o corpo de Jesus estava. Elas queriam lavá-lo. Porém, veja que no versículo 3 e 4, que Marcos escreve, ele está dizendo que a pedra já estava revolvida. Agora Mateus, veja bem, Mateus descreve isso de uma forma mais precisa, gloriosa, como a pedra estava revolvida. Veja, versículo 1 do capítulo 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Veja, há uma descrição do que aconteceu para a pedra estar revolvida. Quem é que descreve esse fato?
do terremoto, do anjo. Eu tomo aqui os soldados e as mulheres, porque elas viram o anjo. Marcos não descreve que as mulheres perceberam o terremoto, mas Mateus descreve, ou seja, Mateus escreve. E quem descreve, possivelmente os soldados, porque diante de um fato verdadeiro, diante de um fato da ressurreição de Cristo, mesmo tendo sido subornados para mentirem, acredito que eles não conseguiram sustentar a mentira por muito tempo. Não conseguiram sustentar a mentira por muito tempo, porque a verdade, ela prevalece sobre a mentira. A verdade sempre vai prevalecer sobre a mentira. Então veja só, vamos acompanhar a leitura. Olha a descrição dos fatos e da verdade. Houvera um grande terremoto. Por que aconteceu esse terremoto? Por causa da presença de um anjo do Senhor, que desceu do céu, versículo 2, e chegou removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. A descrição do assentar, do chegar, do remover. A descrição do aspecto do anjo, isso não é uma alucinação. Eles estão vendo isso, veja bem. E o seu aspecto, sua aparência, era como um relâmpago. E a sua veste branca, eles descrevem as vestimentas, branca como a neve. E os guardas, Mateus escreve, com medo dele ficaram muito assombrados e como mortos. Como é que Mateus tem essa descrição de que os guardas estavam com medo? Certamente, os guardas que foram subornados não sustentaram a mentira por muito tempo, porque foram impactados com a verdade. Jesus ressuscitou. Esta é a verdade do Evangelho. E ninguém pode apagar isso. Ele está vivo para todo sempre. Vamos mais adiante. Os guardas ficaram assombrados como mortos, fingiram-se de mortos. Mas o anjo, respondendo às mulheres, disse: não tenhas medo, porque as mulheres estavam vendo. Pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. O anjo está dando a veracidade do fato da crucificação e do fato da morte e do sepultamento do Senhor. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Entrai aqui, vede o lugar onde o Senhor jazia. Glória a Deus. E aí o anjo dá-lhe uma mensagem, olha, ide dizer aos discípulos, no versículo 7, que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. E a mensagem é verídica, porque Jesus confirma essa mensagem nos fatos que se seguem. Veja que verdade tremenda na palavra de Deus. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: alegrai-vos, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os pés e o adoraram. Jesus não se ocultou de ser reconhecido das mulheres. Na hora que Jesus chega e diz: alegrai-vos, elas percebem que é o Mestre, elas sabem que é Ele, elas o reconhecem ressuscitado. E eles dizem: ide dizer a meus irmãos, versículo 10, que vão a Galileia e lá me verão, coadunando a mesma verdade da mensagem que o anjo tinha recebido para entregá-las. E aí, o versículo, e quando iam, as mulheres, quando elas estavam indo, os guardas chegaram
aos principais sacerdotes e anciãos. Veja, no versículo 11, a parte C, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Eles disseram, olha, aconteceu assim, detalhe por detalhe. Aconteceu desta forma, o anjo desceu do céu, removeu a pedra, nós vimos o seu aspecto, suas vestes, como também as mulheres viram seu aspecto, suas vestes. Eles viram o anjo removendo a pedra, eles ficaram com medo, se fingiram de mortos. Foi isso que eles contaram toda a verdade. Mas os que estavam rejeitando ao Senhor, com a mente escura, nebulosa, nas trevas, ao invés de glorificar a Deus pelo fato da grande verdade ter acontecido, de que Jesus era o seu Messias e eles o rejeitaram. Ao invés de eles propagarem a verdade, se arrependerem dos seus pecados, eles continuam pecando. Olhe só o que eles vão tomar conselho entre si. Eles se reúnem, eles vão se aconselhar. O que é que a gente pode fazer para aniquilar esse fato, essa verdade? O que é que a gente pode fazer para encobrir essa verdade? Porque se o povo ouvir, eles vão contra nós. Poderia ser esse o pensamento. Aí eles, vamos fazer o seguinte, vamos subornar. Vamos subornar. Não tem gente que é assim? A verdade está visível, a verdade está ali, é a verdade. Mas para que a verdade não se propague, alguém vai lá e diz, vamos dar dinheiro para que não se fale a verdade, para que essa verdade não seja disseminada. E é isso que eles fazem. Os guardas, ao ver a soma de dinheiro, seus corações se entorpecem, se enegrecem, se escurecem, eles cegam e tomam aquele dinheiro fazendo conforme estavam instruídos. Mas a verdade sempre vai prevalecer. Esse dito foi divulgado entre os judeus até o momento em que Mateus estava escrevendo. E diante deste fato, desta verdade, diante do suborno que eles fizeram ali com os guardas, e os guardas certamente não sustentaram a mentira, mesmo havendo recebido o suborno, porque diante da verdade, jamais a mentira se sustentará. Deus é toda a verdade. E eu pergunto a você, você vai ficar de que lado? Da verdade ou da mentira? Do suborno? Da reunião secreta? Da instrução contrária à verdade, que desagrada a Deus, que te leva às trevas? Ou você vai escolher ficar do lado da verdade? Porque quem se aproxima da verdade logo se constrange e sua mentira jamais será sustentada. Este é o seu Em Defesa da Fé de hoje. Compartilha, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações e faça esta mensagem chegar em muitos lugares
para que muitos possam ser edificados. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até o próximo vídeo.